Vamos lá. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute. Mamutes primigênios encontrados na Sibéria e tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Bora pro quadro. Ó, atenção para mim. Essa questão é de um tópico muito agradável da radioatividade, conhecido como datação. Tá? A datação, que é estimar a idade de um fóssil ou de um organismo que já foi vivo, tá? Não vale para materiais inorgânicos, não. Vale só para materiais orgânicos, que contêm carbono. A datação, ela é baseada no carbono 14. O carbono 14 é um dos isótopos do carbono, tá? E ele é um isótopo radioativo. Se ele é um isótopo radioativo, significa que à medida que o tempo passa, ele sofre decaimento espontâneo. Lembrando aí, ó, o conceito de radioatividade. Eu já ia falar reatividade, velho. O conceito de radioatividade tem a ver com um fenômeno atômico, acontece no átomo, relacionado à instabilidade do núcleo. O carbono 14 tem um núcleo instável, portanto ele é radioativo. Significa que ele vai sair emitindo partículas e radiação. Ele vai sofrer decaimento, tá? De forma espontânea. Carbono 14, ele normalmente, ele pode sofrer dois tipos de decaimento. As questões gostam de fazer isso, tá? Ó, na maioria das vezes, um decaimento beta, e ele se transforma em átomos de um outro elemento. Atenção para mim, aqui eu vou usar um conceito das leis de Soddy, tá? Leis de Soddy são as leis da radioatividade. Presta bem atenção para mim. Partícula beta, lá na radioatividade, tem números -1 e 0. Ok? Beta -1 e 0. As leis de Soddy, de forma simplificada aqui, tá? Para ficar bem direto para você, bem tranquilo. Garante que a soma das massas antes da reação nuclear tem que ser igual à soma das massas depois. E a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Carbono 14 sofrendo decaimento, ó, atenção, 14 tem que ser igual a um número que somado com 0 dê 14. Dê 14, para garantir que a lei de Soddy foi respeitada. Que coisa feia, cara. Para garantir que a lei de Soddy foi respeitada. Então aqui, ó, 14. 0 mais 14 dá 14. Que número que você soma com -1? Que número que você soma com -1 para dar 6? Tem que ser o 7. 7 mais -1 dá 6. Então, carbono 14 aqui foi transformado em um núcleo que tem número atômico 7. Quem é que tem número atômico 7? É o nitrogênio 14. Às vezes acontece na questão de o carbono 14, emitir 2 nêutrons. 2 nêutrons. Neutro é 0,1. Quando isso acontece, ele se transforma em um outro isótopo Y aqui. Mesmo raciocínio. Ó, 2 vezes 1 dá 2. Que número que você soma com 2 para dar 14? Aqui em cima é 12. Embaixo, mesmo raciocínio. 2 é 0? 0. 0 mais alguma coisa que dá 6. 0 mais 6 tem que dar 6. Quem é que tem número atômico? 6. Quem tem número atômico? 6 é o carbono. Então este é o carbono 12. Então, ó, atenção. Aqui carbono 14 está decaindo e se transformando por uma emissão beta em um nitrogênio 14. E aqui o carbono 14 está decaindo, se transformando em carbono 12 por meio de a emissão de 2 nêutrons. Né? Emissão de 2 nêutrons. Não interessa qual que é o método aqui, a questão nem vai preocupar com isso nesse caso. Mas em que a técnica do carbono 14 se baseia? Atenção, gente. O carbono 14 ele é formado lá nas altas camadas da atmosfera. Tá? Tem um processo nuclear envolvido. Na verdade, tem um processo nuclear mesmo envolvido. Depois eu quero que você olhe lá no meu canal. Lá no meu canal tem uma playlist de radioatividade. E lá no meu canal, aqui no YouTube mesmo, eu explico para vocês como é que é a formação do carbono 14. Explico passo a passo. O carbono 14 é formado, e aí quando o carbono 14 é formado, ele reage com o oxigênio do ar. Forma quem? CO2. Beleza, as plantinhas que fazem fotossíntese absorvem o CO2, armazenam esse CO2, depois de um tempo um animal vai lá e come a planta, ou a gente vai lá e come a planta, esse CO2 é incorporado ao nosso organismo. Beleza, a gente respira, a gente inspira oxigênio do ar, expira CO2,
o CO2 vai para fora do nosso organismo, volta para a atmosfera e faz esse ciclo aí do carbono. Então o carbono 14, que é um carbono radioativo, ele é incorporado ao ciclo do carbono. Enquanto você está vivo, a quantidade de carbono 14 no seu organismo é igual à quantidade de carbono 14 do ambiente. Mesma coisa. Só que na hora que você morre, você para de respirar, né? Afinal de contas, se você souber um jeito de continuar respirando depois de morrer, me explica esse negócio aí. Morte ao pé da letra, né? Morreu de verdade e tal. Vamos discutir o conceito de morte aqui na medicina não, gente. Não é esse contexto aqui. Beleza. Aí você morre, para de respirar, né? Para de colocar CO2, colocar O2 para dentro, colocar CO2 para fora. Então, a concentração de CO2 agora no seu organismo já muda. E mais do que isso, agora seu organismo para de absorver aquele carbono radioativo, que é o carbono 14. Significa que à medida que o tempo passa, depois que você morre, a taxa de carbono 14 no seu organismo vai decaindo cada vez mais. Com base nesse decaimento e com base numa meia-vida conhecida do carbono 14, você estima, no início tinha 100%. Depois que passa uma meia-vida, agora tem 50%. Depois que passa mais uma meia-vida, tem 25%. Com base na quantidade de meias-vidas que passaram aí, lembrando que a meia-vida do carbono 14, se eu não me engano, é 5.730 anos. Depois que passa-se essas meias-vidas, você consegue calcular, com base no quanto o carbono 14 está sendo decaído ainda, qual a idade daquele fóssil. Beleza, mas por que a gente calcula a idade? Se você sabe quanto tem de carbono 14 e sabe quanto tem na atmosfera ao longo dos anos, você sabe a idade. Se você sabe quanto tem lá e sabe quanto tem na atmosfera, você faz uma relaçãozinha de decaimento nuclear. E aí você sabe a idade do fóssil, baseando no tempo de meia-vida e na concentração dele lá na atmosfera. Na questão, como é que ele fala isso? A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a, letra A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. É isso, cara. Ao longo dos anos a gente sabe quanto tem de carbono 14 e de carbono 12. Se você morrer, a sua quantidade de carbono 14 só vai diminuindo. E aí, por causa disso, estão me ouvindo bem, né? Por causa disso, a gente sabe qual que é a idade daquele fóssil. Letra B fala de decomposição de todo o carbono 12. Carbono 12 ele não se decompõe aí, tá? Inclusive ele não sofre decaimento, carbono 12 não é radioativo. Letra C, fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte. O cara morreu, velho. Como é que ele vai incorporar mais carbono 14? Parou a respiração dele. Não faz sentido isso não. Letra D, emissão de carbono, parou a respiração e alimentação, né? Porque o carbono entra no organismo dele pela alimentação. Letra D, emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte. Não, o carbono 14 se decompõe e emite partículas de radiação. Letra E, transmutação do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. Na verdade, transmutação do carbono 14 pode ser em carbono 12, de acordo com a segunda equação. Mas é o contrário aí, né? Ao longo dos anos, depois que o indivíduo morre. Pode ser isso, mas o contrário aí. Ele fala que é do 12 em 14, é do 14 em 12, por exemplo. Então, letra E fica errada também. A resposta da questão é letra A.